E hoje tem psicologia aqui no Jornal Rio Doce. O doutor e psicólogo Lucas Napoli fala sobre a tendência autoimune da alma. Olá, você já ouviu falar em doenças autoimunes? Lúpus, psoríase, artrite são algumas dessas doenças. E você sabe por que elas recebem esse nome, doenças autoimunes? Por conta de um mecanismo muito curioso e problemático. Nas doenças autoimunes, o nosso sistema imunológico ele passa a interpretar equivocadamente as nossas células saudáveis como se fossem agentes invasores, como se fossem agentes que precisariam ser expulsos do nosso corpo. Ou seja, o nosso sistema imunológico se engana. Ele acaba entendendo que as nossas células saudáveis são semelhantes a vírus ou a bactérias que penetraram no nosso corpo e precisariam ser expulsas. Assim, nessas doenças, o sistema imunológico ele passa a nos atacar. Você sabia que a nossa mente também pode funcionar patologicamente dessa forma? A nossa alma também pode desenvolver um mecanismo autoimune. Sabe quando isso acontece? Quando nós passamos por determinadas experiências, quando nós temos certos pensamentos, certas ideias, e ao invés de nós nos apropriarmos dessas experiências, nos apropriarmos desses pensamentos, nós passamos a considerá-los como agentes agressores. Nós passamos a considerá-los como corpos estranhos que precisariam ser expulsos de nós. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, quando você termina um relacionamento. Um relacionamento de longo prazo, você estava com a pessoa há 5, 6, 20 anos, né? E aí você termina com essa pessoa, se separa e a dor é muito grande. A dor da perda, por pior que o relacionamento vinha sendo, ela é muito intensa. Então, a nossa tendência, a tendência natural da nossa alma, é de evitar pensar nessa situação, evitar lembrar-se de ocasiões relacionadas a ela. A tendência da nossa alma é a de se afastar daquela experiência dolorosa. E ao fazer isso, ela está adotando um mecanismo muito semelhante ao mecanismo das doenças autoimunes. Ela está interpretando que aquela experiência, aquela memória, aquelas ideias relacionadas ao evento traumático, ao evento tão doloroso da separação, a alma está interpretando aquilo como se fosse um corpo estranho que precisasse ser expulso. E, na verdade, o mecanismo que nos garante a saúde mental, que nos proporciona uma vida emocionalmente saudável, é justamente o oposto. Quando nós fazemos esse movimento de expulsão, esse movimento de afastamento das experiências dolorosas, a gente passa a sofrer mais. A nossa alma vai criando mecanismos de defesa, para se proteger dessas experiências dolorosas e para isso, para que essa defesa seja efetiva, ela começa a criar doenças emocionais. Então, de repente, você começa a desenvolver uma compulsão, daqui a pouco você está desenvolvendo uma obsessão, você começa, de repente, até a ter certos sintomas físicos. Por quê? Porque você não quer olhar, você não quer entrar em contato, você não quer se aproximar, você não quer se apropriar das experiências dolorosas. A sua alma frágil está entendendo que essas experiências precisam ser afastadas, precisam ser expulsas. Ela está cometendo o mesmo erro que o corpo nas doenças autoimunes. De repente você perdeu o emprego, de repente você perdeu uma pessoa querida, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo, e aí você tenta se proteger de tudo o que tem a ver com essas experiências dolorosas. Você não quer falar sobre isso, você não quer pensar sobre isso, e aí você vai acabar desenvolvendo certos sintomas, desenvolvendo certas reações para se proteger da experiência dolorosa e vai acabar ganhando, sendo presenteado por si mesmo com uma doença. O caminho para a saúde mental não passa pela expulsão, não passa pelo afastamento,
Todas as experiências, por mais dolorosas que sejam, todos os eventos, por mais desastrosos, por mais difíceis de lidar, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da nossa história e eles precisam ser afirmados e apropriados. Nós precisamos encará-los não como corpos estranhos a serem afastados de nós. Não. A dor também faz parte da nossa história. As experiências de sofrimento precisam se tornar capítulos legítimos da nossa história. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.